Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos, especialmente os telespectadores da TV Câmara, que estão nos acompanhando tanto pela TV como online. Nós recebemos agora, à tarde, já está na imprensa, a saída do ministro da Educação, Cid Gomes. Ele acaba de pedir demissão e parece que hoje não foi um dia bom para o Palácio, né? Parece que hoje foi um dia tenso, né? E um episódio realmente absurdo. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre como um ministério tão importante como o da educação foi entregue para alguém que não tem histórico, que não tem, com todo respeito, um governador, que é um cargo político importante, relevante, mas que eu saiba, o Cid Gomes não tem nenhuma credencial que o qualificava para estar na frente de um ministério tão importante, ainda mais como sendo o slogan da nova administração da presidente Dilma, que é a pátria educadora. Então, trouxe um estranhamento grande no mundo acadêmico, porque permitir que uma pessoa que tem uma natureza um pouco destemperada assumisse um ministério dessa envergadura, com uma verba tão grande e com projetos tão importantes para a população, que é o Ministério da Educação. E como já está, acho que talvez na família dos Gomes, eles falam tudo que vem na cabeça, né? Assim também agia o Ciro Gomes. Eles não pensam para falar, eles falam o que vem na cabeça e não pode. Quem exerce cargos, como o caso do ministro da Educação, se espera uma postura mais sóbria, um cuidado nas palavras. E ele esteve na Universidade Federal do Pará, é verdade que era um auditório fechado, e acusou os deputados, um outro poder, e gratuitamente, porque não havia essa necessidade de ele fazer esse comentário em relação ao Congresso, um outro poder. E isso já criou, então, tensão entre o ministro da Educação e o Congresso. E por isso que ele foi convocado para se explicar o que ele quis dizer quando se expressou que tem lá uns 400 deputados ou 300 deputados, que é quanto pior, melhor para eles. Eles querem que o governo esteja frágil, porque é a forma de eles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais dele, aprovarem as emendas impositivas. Então, ele fez essa declaração e ele foi convidado, ou melhor, foi convocado para dar explicação para os deputados. E como é da natureza dele, ser uma pessoa um pouco destemperada, a hora que ele estava nessa tarde tentando se explicar o que ele quis dizer com isso, acabou havendo uma série de manifestações no plenário, e aí a situação ficou pior do que estava, porque aí ele acusou o presidente da Câmara dos Deputados, e aí, pronto, aí já não dava mais para ele permanecer ministro da Educação. Os deputados chamaram o ministro da Educação como mal educado. Veja, olha que parece brincadeira, né? Mas a situação foi assim, foi extremamente vergonhoso o episódio, e não restou outra opção para ele, senão renunciar ao cargo de ministro da Educação, que ele nem deveria ter assumido, né? Ele não tem perfil para isso. O perfil para o ministro da Educação não é o que ele tem como governador do estado do Ceará. São coisas diferentes. E, lamentavelmente, foi até uma boa notícia para nós que estamos nessa área da educação,
Foi até uma boa notícia mesmo ele ter pedido, renunciado, né, deixado o cargo. Foi até bom, porque quem sabe agora a presidente tem a oportunidade de colocar alguém qualificado, alguém da área, alguém credenciado para lidar com uma pasta tão importante e que é a base, pelo menos é o que deu a entender, do governo dela, que é a pátria educadora, não é? É o slogan principal que evoca muito investimento na educação, né? E com um ministro que não tinha qualificação para continuar no comando desse ministério tão importante, tão relevante, que é o Ministério da Educação. Pois não, vereador Paulo Búfalo. Queria... Paulo Búfalo, desculpe, Paulo Galtério. Paulo Búfalo está atrás. Vereador, queria parabenizá-lo pela fala, antes de mais nada, lembrando que ninguém melhor que o senhor, por ser professor, e professor até no nome político, para tecer essas considerações aqui nessa casa. Tá? Então, antes de mais nada, o senhor tem aqui os meus parabéns pela fala e pela lembrança. Mas eu quero lembrar, professor, que, infelizmente, alguns poderes executivos, muitas vezes, não valorizam o parlamento conforme a expressão que realmente ele é da sociedade, que é o poder do povo. Talvez esse seja um dos motivos que o ministro Cid Gomes, ao qual o senhor referiu agora, que foi governador do estado do Ceará, talvez ele tenha tido esse descaso com os deputados. Tá? Então, acredito que é isso, né? O executivo ele dá amplos poderes, e essa casa aqui, o Congresso, é o consenso, é o apoio, o acordo que prevalece. E muitas vezes eu desconheço se ele passou por qualquer casa legislativa para ter esse posicionamento. Então é muito importante a sua fala, para que o povo de Campinas saiba que o senhor, como professor, o senhor tem a sua posição e a posição que eu endosso aqui. Até pela clareza das suas expressões aqui e pelo conhecimento na matéria de educação. Parabéns, professor. Obrigado, vereador Paulo Galtério. Pois não, vereador Paulo Búfalo. Não, vereador, como presidente de escola, como professor de escola pública, quero também compartilhar com Vossa Excelência esse aspecto de que não era o que se esperava para um ministro da Educação. De fato, não tinha esse conhecimento. A saída dele, eu acho que pode melhorar significativamente esse debate em torno da implementação do Plano Nacional, enfim. Não é do meu partido, aliás, eu tenho divergências profundas com ele, com a forma dele, mas eu não deixo de reconhecer que ele teve uma postura de ir até o parlamento e sustentar aquilo que ele falou. Então, talvez esse pedido de exoneração e de demissão dele tenha a ver com isso também. Eu avalio que ele mexeu num vespeiro e os deputados insatisfeitos, aquela reação de chamá-lo de mal educado, ele sustentou, mal educado porque ele sustentou o que ele falou lá na universidade. Então, eu não sei exatamente qual foi o motivo da saída dele, mas eu entendo, mesmo tendo divergências profundas com ele, que ele teve uma postura de sustentar aquilo que ele falou na sua primeira intervenção na universidade. Então, por isso eu quero cumprimentá-lo, inclusive. Embora, vereador Paulo Búfalo, na verdade ele não sustentou, né? Ele tentou dar um contexto que ele entendeu que as pessoas não compreenderam o contexto da fala dele. Então, não foi bem uma sustentação de uma declaração, né? Ele tentou se justificar, dizendo que ele falou para um público fechado, quando ele acusou os 400 ou 300 deputados na Universidade Federal do Pará. Ele quis dizer que foi para um público fechado e que ele não falou como ministro, que falou como um cidadão. Então, também não foi bem assim, professor, que ele Alberto foi lá e falou, não, realmente eu disse isso, não foi. Ele tentou se justificar e os deputados não aceitaram a justificativa, obviamente, e aí ele novamente cometeu
o destempero que não combina com o cargo de ministro da Educação. Ele não pediu exoneração. Muito obrigado, ele foi exonerado. Vereador. Muito obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda retomando a situação que eu já pontuei aqui sobre a exoneração do ministro da Educação, há um ditado popular que há males que vem para bem, né? Eu estou esperançoso que a presidente agora indique alguém credenciado, né, que tenha um perfil, pode também ter um perfil político, mas que tenha efetivamente credenciais para assumir o Ministério da Educação, porque várias vezes eu já usei essa tribuna e disse que, através da educação, a educação é o mais poderoso instrumento de transformação e inclusão social. Dando condições da pessoa aprender, ela vai trabalhar. Não precisa ficar... o que nós temos hoje, eu não sou contra os programas sociais, mas muitos programas sociais poderiam ser revistos dando educação, né, ensinando a pessoa a pescar e não dando peixe, não é? Então, temos esperança que a nova indicação em relação ao Ministério da Educação seja alguém da área que realmente vá investir, vai materializar, porque o ministro, primeiro que ele ficou 3 meses, nem 3 meses ficou, porque estava doente, não assumiu, e a crise do FIES, né? Deu tudo errado nos 3 meses que o ministro Cid Gomes ficou no Ministério da Educação, deu tudo errado, não funcionou nada. A FIES está aí, a crise do FIES. Então, a gente espera que o novo ministro realmente venha a atender a necessidade da população, prestando um serviço para a população e materializando o projeto tão importante que é a Pátria Educadora, que até agora a gente só viu a propaganda, mas não vimos, nem é possível mesmo, né, em 3 meses você vê um resultado. Mas, de qualquer maneira, nós aguardamos, ansiosos, o novo nome do ministro da Educação. Espero que seja uma boa surpresa para todo o Brasil. Muito obrigado, senhor.